Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Real Madrid, que mudou de técnico ao longo da temporada, agora está sob o comando de Álvaro Arbeloa, que encontrou um time jogando em padrões bem interessantes, mas num momento em que sofria muito com lesões. E aí fica a dúvida para quando o elenco estiver completo. Qual vai ser o funcionamento coletivo do time com peças diferentes? O time base que tem jogado e que já tem um novo desfalque para as próximas semanas no gol, né? O Courtois já está fora de combate, nem joga contra o Bayern nesta semana pela Champions. O Lunin vem jogando como titular aqui na meta merengue. Trent Alexander-Arnold é o lateral direito, Haaland e Rüdiger os dois zagueiros, Fran Garcia tem sido mais titulado que o Carreiras na lateral esquerda. Thiago Pitarch, uma grande aposta aí do Arbeloa, jogador que vem das canteiras aí, né, do Real Madrid, né, nas categorias de base, ao lado aqui do Tchouaméni, que vem fazendo grande temporada. Esses dois formam a dupla de volantes. Federico Valverde, meio aberto pelo lado direito, Arda Güler vem sendo titular pela esquerda, e aqui na dupla de ataque, Brahim Dias e Vini Júnior. Obviamente esse time está desfalcado de nomes como Militão, na zaga, que acabou, né, de retornar de lesão, inclusive com um gol, né, contra o Mallorca, Bellingham no meio campo, Mbappé no ataque, Rodrigo, que não joga mais nessa temporada, e ainda conta com nomes como Carvajal na lateral direita, Alaba na zaga, próprio Carreiras na lateral esquerda, Camavinga na dupla de volantes, Mastantuono na ponta direita e Gonzalo Garcia no ataque. Esse time é um misto de 4-4-2 e 4-2-3-1, mas na realidade é um 4-2-2-2 base. Vamos explicar então aqui como é que funciona esse time do Real Madrid, por conta da maneira como o time faz a sua saída de bola. Sustentada, com os zagueiros na área, os laterais bem próximos dela, os volantes sendo as opções de passe por dentro, e à frente deles o Valverde e o Güler centralizados, tá? Mais à frente ainda jogam o Vini e o Brahim, atentos às bolas no espaço para atacar a profundidade, caso a bola longa seja mais usada do que a saída curta. O importante é ter em mente que o time mantém 6 jogadores, né, à frente aqui dos zagueiros, os 2 volantes, os 2 meias e os 2 atacantes, né, nesse corredor central. E o intuito disso é explorar as triangulações, trocas de posição e o uso do terceiro homem nas trocas de passe. Pela direita, o Thiago, o Valverde e o Brahim formam essa trinca. Quando isso acontece, o Tchouaméni fica aqui como meio-campista mais recuado, o Güler como mais adiantado, centralizado, como um autêntico 10, e o Vini bem aberto, bem espetado, realmente pelo lado esquerdo. Enquanto esse trio aqui faz essas constantes trocas de posição, né? O Arnold muitas vezes encosta para ser uma opção de passe de recuo ou de profundidade, podendo ser acionado nas ultrapassagens, principalmente quando o Valverde está, em algum momento, numa região mais central, um pouco mais afastada aqui, né, da linha lateral, beleza? Mas ele parte dessa posição, só que, como eu acabei de dizer, esses caras ficam trocando de posição aqui o tempo todo, beleza? Eu vou colocar todos aqui nas suas posições principais para a gente ter um norte do que dizer. E aí, o Valverde com um posicionamento mais centralizado, o Thiago vem para a ponta, baixa desse losango que se forma, né, com esses 4 jogadores. E aí, pela esquerda, as trocas são entre o Vini, o Arda Güler e o Tchouaméni. Apesar das posições parecerem mais definidas aqui, o volante francês tem participado bastante da construção, enquanto o meia turco pode recuar para a iniciação das jogadas e o Vini fazia as diagonais para a área. O próprio Güler também pode abrir como um falso e momentâneo winger. O Fran Garcia também pode aparecer nas ultrapassagens desse lado. E quando a bola está na esquerda, o Brahim ataca mais o centro da área. E aí o Thiago ganha a companhia, né, do Arnold aqui pelo meio, ele que apoia por dentro como um lateral invertido, né? Isso deixa as inversões mais perigosas para se defender e a dupla de zaga do Real Madrid fica momentaneamente mais exposta, tá? Seja de um lado ou de outro. Um time mais completo com o Bellingham de volta, a dupla de volantes e o Mbappé de volta ao ataque podem emular os mesmos movimentos sem dificuldade. O problema é quando o time ataca por dentro e vemos uma terceira variante tática que é mais compatível com as características de quem hoje está jogando do que dos prováveis titulares, tá? Vou voltar todos para as suas posições para a gente poder falar um pouco mais sobre essa parte.
Aqui podemos ver um time mais inclinado a aparecer num primeiro momento um 4-2-3-1. Por quê? O Valverde tem a tendência de receber mais aberto pela direita, tá? E o Vini aberto pela esquerda. O Güler mais centralizado à frente dos volantes. Mas se o turco é marcado por dois volantes adversários e girar o corpo para acionar os pontas, fica difícil. Daí o Brahim é quem recua para se tornar um segundo meia por dentro e eliminar a sobra da marcação adversária. Se nesse recuo algum zagueiro acompanhar o marroquino, um espaço se abre às suas costas justamente para a diagonal de quem estiver na ponta. Com isso, o Vini tem muito mais espaço para invadir a área partindo da esquerda e o Valverde tem o mesmo espaço partindo da direita. Até por isso o uruguaio conseguiu um hat-trick no primeiro tempo contra o City, num jogo disputado, né, no Santiago Bernabéu. Ele se aproveitou bem das incursões ofensivas do O'Reilly para se posicionar sempre livre nas costas do lateral esquerdo do time inglês e também se aproveitou bastante desses recuos que o Brahim faz. Valverde, inclusive, é o jogador que mais se beneficiou com a troca do comando técnico, né, crescendo absurdamente de posição, jogando como esse meia aberto pelo lado direito. Ele já tinha falado publicamente que não gostava de fazer a função de lateral direito, por mais que ele a fizesse bem. E o Xabi Alonso, né, o tinha como titular da posição, apesar da não preferência do jogador em executá-la. Também é verdade que tanto o Arnold quanto o Carvajal vinham sofrendo com lesões, então meio que não tinha jeito, o Valverde tinha que jogar ali. Mas quando o jogador torna pública, né, esse desgosto de desempenhar o papel e o técnico insiste em fazê-lo, aí realmente fica complicado para defender o treinador, né, que tem que extrair o melhor dos jogadores, por mais que o jogador também tenha que ter ali a sua dedicação, né, para poder fazer as posições. E o Valverde, apesar de dizer publicamente que não gosta, ele fazia, e fazia muito bem. O Kimmich lá no Bayern também não gostava de ser lateral direito, e fala isso, que ele gosta muito mais de jogar como meio-campista, ele pega mais vezes na bola, participa mais do jogo e precisa recuar menos ali no lado direito defensivo. Mas ainda assim, na seleção alemã, ele joga como lateral direito numa boa, beleza? Sem bola, o Valverde tem um papel importante, inclusive, quase que como lateral direito. Eu vou voltar todo mundo aqui para suas posições de origem para a gente poder explicar essa parte. Em média pressão, o Real Madrid forma em duas linhas de 4 com o Valverde e o Güler na frente dos dois laterais. Mas em baixa pressão, o Valverde entra na primeira linha entre o espaço do Arnold e de quem tiver aqui na zaga pela direita, tá? E aí pode ser o Rüdiger, pode ser o Hausen. Quem tiver aqui pelo lado direito, o Valverde vai se enfiar entre esses dois jogadores, tá? Entre lateral e zagueiro, no meio espaço. Em baixa pressão, o Valverde entra na primeira linha, né? Para poder fazer isso. Em média pressão, é aquele 4-4-2. Enquanto o Güler se aproxima aqui mais dos volantes, né? Numa linha de 3, à frente de uma linha de 5. O Madrid defende em 5-3-2. Pelo menos tem se defendido assim, com o uruguaio sendo uma espécie de segundo lateral pelo lado direito, permitindo inclusive esse salto de pressão do Arnold na segunda linha, se necessário, ou ele mesmo salta a pressão para voltar para sua posição de origem. Contra o City, uma das principais virtudes do Real Madrid foi saber negar espaços e contra-atacar na hora certa, principalmente tendo o Vini como alvo principal das estilingadas ofensivas, já que o Brahim era um homem a mais, tanto na pressão alta quanto marcando atrás da linha da bola, em bloco baixo. Algo difícil de imaginar, por exemplo, o Mbappé fazendo quando ele voltar para o time titular. No último fim de semana, né, contra o Mallorca, ele foi titular, mas o Real Madrid poupou uma série de jogadores, inclusive perdeu para o Mallorca, né, fora de casa, por 2-1. Foi buscar o empate com um gol do Militão ali no finalzinho, mas ele depois sofreu o segundo gol. E assim, gente, tanto nesse aspecto defensivo quanto naquela função de recuar, se tornar um meia a mais, né, quando o time ataca pelo centro, não vai ser possível de fazer com o Mbappé, que vai passar a ser o alvo dos ataques de profundidade mais até do que o Vini Júnior. Nesse caso, o mais provável é que, tanto tendo o Mbappé quanto tendo o Bellingham, né, no time, é que ele avance como meia extra, né, quando ele ocupar a vaga ali do jovem Thiago, e o Arnold ocupe a sua função na dupla de volantes. Assim o Valverde vai ter que baixar o posicionamento para ser esse guarda-costas do lateral. O Arnold aqui vai fazer esse apoio por dentro, e aqui o Bellingham vai subir, né, para poder dar esse apoio. E aí o Mbappé vai ser a peça de escape que o Fed estava sendo mais à direita. Não é muito do agrado do francês jogar por aquele lado, mas ele vai ter que fazer, né?
não é muito do agrado dele, como eu falei. E ele fez muito bem esse papel, se a gente lembrar, no início da carreira dele, né, lá no PSG, né, quando o trio com Cavani e o Neymar estava consolidado, o Mbappé entrou como ponta direita, também jogava assim mais à direita na seleção francesa de 2018, teve o Matuidi fechando o lado esquerdo, o Griezmann por dentro, o Giroud na frente, e no último amistoso contra o Brasil, o seu gol no primeiro tempo é atacando justamente as costas da defesa pela direita. Capacidade e qualidade para fazer isso ele tem, mas vamos ver como o Arbeloa vai montar o time recebendo esses reforços aí do DM, tá? O time tá vivo na disputa do título espanhol, embora esteja 4 pontos atrás do Barcelona até o momento da gravação desse vídeo. Estou gravando no sábado, antes do jogo entre Barcelona e Atlético, mas depois da derrota do Real Madrid pro Mallorca, tá? Se o Barcelona venceu o Atlético, você já sabe quanto foi o jogo, essa distância aumentou para 7 pontos, tá? Aí fica realmente mais difícil. Na Champions, o clube superou a repescagem contra o Benfica e as oitavas de final contra o City. Vai enfrentar nessa semana o Bayern de Munique nas quartas de final. Primeiro jogo no Bernabéu, segundo jogo na Allianz Arena. Time do Arbeloa, por bola jogada na temporada, não vai ser favorito contra os alemães, mas depois de tantas remontadas e orelhudas levantadas pelo time merengue, alguém aí vai mesmo duvidar do Real Madrid? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!